Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu quero compartilhar algo que aprendi profundamente com Joe Dispenza. Um ensinamento que mudou completamente a forma como eu entendo a manifestação. Ele fala sobre o poder do verbo, o poder de decretar e sobre como a fala humana vai muito além da comunicação. Ela é energia pura, uma tecnologia espiritual capaz de moldar o invisível e reorganizar o campo da realidade. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Eu criei um grupo gratuito no WhatsApp chamado Prosperidade Sem Esforço, onde eu compartilho conteúdos exclusivos, resumos dos vídeos que publico aqui no canal e também reflexões mais pessoais, áudios, textos e ideias que não aparecem em nenhum outro lugar. Se você quer ter acesso a esses bastidores e receber dicas práticas de como prosperar de forma leve e natural, entra lá agora. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Durante muito tempo, eu tentei controlar tudo tentando fazer a vida acontecer pela força da mente. Mas quanto mais eu forçava, menos as coisas fluíam. Foi só quando comecei a compreender o que Joe ensinava sobre o estado de permitir que tudo começou a mudar. Permitir não é desistir. É confiar tanto na ordem do universo que o ego deixa de resistir. É abrir espaço para que a inteligência divina se mova. Joe chama isso de coerência energética. Eu chamo de rendição consciente. O que ninguém te conta é que o segredo não está em fazer mais, nem em pedir com mais força. Está em permitir. Porque o universo não responde às palavras que você diz, mas à vibração que sustenta o que você diz. Quando a palavra nasce do coração e não da mente, ela deixa de ser barulho e se torna decreto. Cada frase pronunciada com verdade é uma chave que abre portais invisíveis. É nesse ponto que o verbo se transforma em poder criador e é aí que a realidade começa a se curvar à consciência. Quando a palavra nasce do coração e não da mente, ela se torna viva. O coração é o altar da criação e o verbo é a chama que acende a realidade. Joe Dispenza explica que cada emoção elevada é uma senha vibracional que comunica ao universo o que você está pronto para receber. E é por isso que falar sem sentir é o mesmo que desenhar no vento. A palavra só ganha força quando encontra coerência no corpo, quando o som e a vibração se unem em um único campo de presença. Eu percebi isso de forma profunda em um dos meus próprios processos de cura. Bastou uma frase dita com plena consciência para dissolver memórias antigas e crenças que me mantinham aprisionado. Eu disse apenas, eu sou livre. E naquele instante, algo dentro de mim se moveu. Era como se cada célula reconhecesse aquele decreto e começasse a se reorganizar de acordo com ele. Foi aí que compreendi que a palavra é arquitetura viva. Ela desenha estruturas energéticas que cedo ou tarde se materializam. Os antigos sabiam disso. Não é por acaso que tradições sagradas chamavam o verbo de espada de luz ou de semente divina. Quando eu afirmo algo com total presença, eu não estou apenas dizendo eu estou criando. E esse é o ponto onde a mística e a ciência se encontram. O campo quântico, como explica Joe, responde à coerência. Isso significa que, quando mente, emoção e palavra vibram juntas, a realidade precisa responder. É uma lei. Eu comecei a perceber esse padrão em pequenas coisas. Dias em que eu acordava e dizia com convicção, hoje tudo flui. E tudo realmente fluía. Não porque havia magia em uma frase, mas porque minha vibração estava congruente com a verdade que eu declarava. A palavra consciente é o espelho do estado de ser. E quanto mais elevado é esse estado, mais poderosa ela se torna. Quando a emoção é pura, o verbo é comando. Mas o problema é que fomos ensinados a falar sem consciência. Fomos treinados para usar palavras como ruído, não como poder. Dizer eu quero é comum, mas o eu sou é revolucionário. É nesse ponto que os ensinamentos de Joe Dispenza e as revelações espirituais de tantos mestres se cruzam, todos apontam para a mesma verdade. A consciência é o criador disfarçado na experiência humana. E quando você fala a partir dessa consciência, o universo se curva em silêncio, apenas para escutar o som da sua certeza. E foi assim que eu comecei a substituir pedidos por decretos. Parei de suplicar e comecei a afirmar. Porque o verbo que nasce do medo implora, mas o verbo que nasce da fé declara. E quando eu aprendi essa diferença, a realidade começou a se reorganizar diante dos meus olhos. Eu me lembro com nitidez do momento em que essa compreensão realmente se enraizou. Durante muito tempo eu pedia cura, pedia prosperidade, pedia respostas. E cada pedido, por mais sincero que fosse, vinha carregado de uma sensação de falta, de distância entre mim e o que eu desejava. Joe Dispenza dizia que enquanto você pede, afirma ao universo que ainda não tem. E o campo quântico entende exatamente isso, escassez. Foi duro perceber que minhas próprias orações estavam reforçando a ausência do que eu buscava. O ato de pedir nascia do medo, não da lembrança da plenitude. Foi só quando parei de implorar e comecei a decretar que o jogo mudou. Decretar é completamente diferente de pedir. O pedido carrega dúvida, o decreto carrega identidade.
Quando eu dizia eu sou saúde em manifestação, não estava tentando convencer ninguém, nem implorando por um milagre. Eu estava reconhecendo uma verdade que já existia, mas que precisava ser relembrada dentro de mim. Joe ensina que o corpo é o espelho da consciência, e quando a consciência muda, o corpo obedece. Eu vi isso acontecer não em teoria, mas na prática, sintomas desaparecendo, circunstâncias mudando, pessoas surgindo no momento exato. Não havia esforço, havia alinhamento. O decreto é uma linguagem sagrada, é uma forma de se dirigir ao universo sem intermediários, como quem fala diretamente com a própria essência. Quando eu digo eu sou prosperidade em forma viva, estou emitindo um comando vibracional, uma frequência que informa ao campo. É isso que eu sou, é isso que está em curso. E o campo, que é inteligente e responsivo, apenas replica a vibração dominante. Por isso Joe repete tantas vezes que o universo não responde ao que você quer, mas ao que você é. A manifestação não é um processo de aquisição, é um processo de lembrança. Você não cria algo novo, você acessa uma realidade que já existe em outra dimensão da consciência. Foi nesse ponto que compreendi. Decretar não exige esforço mental, exige presença, exige lembrar quem você é. Porque quando a mente se aquieta e o verbo nasce do espírito, o decreto deixa de ser uma tentativa e se torna uma afirmação da própria natureza divina. E a partir desse estado, o universo responde como um espelho límpido, refletindo a imagem exata daquilo que você finalmente aceitou ser. Quando comecei a viver a partir dessa consciência, percebi que decretar não era sobre repetir frases, mas sobre incorporar verdades. Eu deixei de buscar resultados imediatos e comecei a cultivar estados de ser. Joe Dispenza explica que o campo quântico é moldado por frequências emocionais e não por palavras soltas. Então, se a emoção que sustenta o decreto é medo, dúvida ou pressa, o campo responde com confusão. Mas se a emoção é gratidão, certeza e presença, o campo se alinha com uma precisão quase sobrenatural. E é por isso que o decreto verdadeiro não nasce da necessidade, nasce da completude. Durante um dos períodos mais desafiadores da minha vida, quando tudo parecia instável, eu me sentei em silêncio e disse apenas: eu escolho confiar. Não era uma tentativa de fugir da dor, mas um ato de lembrança. Lembrar que há uma inteligência superior regendo tudo e que meu papel não era controlar, mas me alinhar. E nesse instante algo mudou, não fora, mas dentro. Foi como se uma nova frequência começasse a vibrar em cada célula, dissolvendo o peso da resistência. Eu entendi que a verdadeira manifestação não começa com o que eu quero, mas com quem eu me torno. Decretar é um gesto de soberania espiritual. É quando a alma lembra que é filha da fonte e fala com autoridade. O universo não distingue entre o Criador e a criação. Ele responde à vibração da consciência que se reconhece como uma com o todo. Joe sempre dizia que quando o pensamento e a emoção estão em coerência, o corpo se torna um instrumento da mente divina. E é exatamente isso que acontece no decreto. O verbo consciente não precisa ser alto, mas precisa ser verdadeiro. Às vezes, um sussurro dito com presença tem mais poder que 1000 palavras vazias. Eu comecei a observar isso nas pessoas ao meu redor. Algumas falavam sobre prosperidade, mas vibravam medo. Outras quase não falavam, mas irradiavam uma paz que transformava o ambiente. Era a diferença entre o som e a vibração, entre falar de algo e ser o próprio algo. E foi aí que percebi que cada decreto era um espelho do meu estado interno. Se dentro de mim existia harmonia, as palavras se tornavam chaves que abriam portas invisíveis. Mas se dentro havia confusão, o verbo apenas ecoava no vazio. A vibração precede o verbo e quando essa ordem é respeitada, o universo responde com exatidão. Com o tempo, comecei a entender que decretar é uma ciência espiritual, uma ciência esquecida, mas tão precisa quanto qualquer fórmula matemática. Joe Dispenza dizia que o campo quântico é a substância inteligente que responde ao observador. E o decreto é exatamente isso, a observação consciente transformada em som. Cada frase pronunciada com presença é uma onda que colapsa possibilidades, definindo qual realidade vai se tornar tangível. Foi então que percebi que decretar não é um pedido para o futuro, é um ato de criação no presente. O verbo consciente não fala de amanhã, ele fala do agora, eterno. E quanto mais eu aprofundava essa prática, mais evidente se tornava que o decreto é uma extensão da vibração da alma. Não tem nada de místico no sentido supersticioso, é pura precisão energética. O verbo é o comando, e o campo quântico é a substância obediente. Quando a intenção está alinhada com o sentimento e a vibração é coerente, o universo simplesmente diz sim. Ele não analisa moral, esforço ou merecimento, apenas vibração. E foi libertador compreender isso, porque percebi que eu não precisava ser perfeito para criar, só precisava estar presente. Lembro de uma noite, durante uma das minhas meditações mais profundas, em que percebi que decretar não era apenas falar, era me tornar aquilo que eu afirmava.
Eu não dizia eu serei abundância, eu dizia eu sou abundância. E enquanto essas palavras ecoavam, sentia uma energia percorrendo o corpo inteiro, como se o campo ao redor se reorganizasse em torno dessa certeza. Era algo físico, quase palpável. Joe chamaria de coerência cardíaca. Eu chamo de sintonia divina. Era a vibração da fé vibracional, aquela que não precisa de provas, porque já sabe. Desde então, todo decreto passou a ser um ato de lembrança, não de tentativa, mas de reconhecimento. Eu já não precisava pedir prosperidade, porque percebia a prosperidade em cada respiração. Eu não pedia mais paz, porque me tornava a própria paz enquanto respirava. E isso não era negação da realidade, era alinhamento com uma frequência mais elevada da realidade. A partir desse ponto, o decreto deixou de ser ferramenta e se tornou estado. Não era algo que eu fazia, era algo que eu era. E quando a alma chega a esse nível de coerência, a manifestação deixa de ser um milagre e passa a ser consequência natural da consciência. Foi nesse ponto que compreendi algo que mudou para sempre a forma como eu vivo. Antes de qualquer decreto verdadeiro, é preciso silêncio. O silêncio é o solo fértil onde a palavra germina. Sem ele, o verbo perde força, se dispersa, se confunde. Eu percebi que, em muitos momentos, eu tentava decretar sobre um terreno interior ainda cheio de ruído, pensamentos apressados, emoções confusas, dúvidas não resolvidas e, nesse estado, o verbo não encontrava morada. Joe Dispenza sempre fala sobre a importância de acessar o campo além da mente analítica. É ali, no espaço entre um pensamento e outro, que o espírito fala. Foi quando aprendi a valorizar o vazio. O silêncio, para mim, deixou de ser ausência e se tornou presença absoluta. Quando eu me sentava e deixava os pensamentos passarem, algo dentro de mim começava a se alinhar. O coração desacelerava, a mente se aquietava e a energia se reorganizava. Só então, quando tudo dentro estava quieto, a palavra surgia. E ela surgia com outra densidade. Não era mais uma ideia tentando se impor, era uma revelação. Dizer eu sou paz, nesse estado, é diferente de apenas repetir. É como se cada átomo do corpo concordasse, como se o universo inteiro ouvisse e dissesse sim, é verdade. Com o tempo, esse ritual se tornou parte da minha vida. Eu me sentava em silêncio todos os dias, respirava profundamente, deixava o corpo lembrar quem era. E quando a mente finalmente se dissolvia no agora, eu decretava. Não com pressa, nem com expectativa, apenas com certeza. Eu dizia, eu sou o fluxo da abundância divina, e sentia a energia se mover. Às vezes, lágrimas vinham, não de tristeza, mas de reconhecimento. Era a alma dizendo, finalmente você se lembrou. E o mais impressionante é que, quando eu decretava a partir desse espaço de serenidade, as coisas aconteciam rápido. Situações que pareciam travadas se resolviam sozinhas. Pessoas que eu precisava encontrar surgiam naturalmente. O universo respondia como se estivesse esperando o sinal. Foi aí que entendi. Não é o decreto em si que cria. É o estado de consciência de onde ele nasce. Quando o verbo emerge do silêncio, ele não precisa de força. Ele carrega o peso da verdade, e a verdade não argumenta, ela apenas se manifesta. Com o tempo, percebi que o decreto é mais do que um ato espiritual. É uma lembrança do trono interior. Durante anos eu busquei fora. Métodos, fórmulas, gurus, técnicas, até entender que tudo o que eu procurava estava dentro. Havia um espaço sagrado, silencioso e soberano, onde não há dúvidas, nem medo, nem pressa. Esse espaço é o trono da consciência. E, quando me sentei nele, entendi que decretar não é um gesto de arrogância espiritual, mas de soberania divina. É lembrar que eu sou parte da fonte criadora, não um súdito dela. É falar não como quem pede permissão, mas como quem reconhece a própria autoridade espiritual. Quando Joe Dispenza fala sobre o campo quântico, ele descreve exatamente isso, um oceano de possibilidades infinitas, esperando por uma consciência que saiba comandar. E é no trono da presença que esse comando acontece. Quando você se posiciona como criador, as palavras deixam de ser frágeis, elas passam a carregar autoridade. Eu já vi pessoas mudarem completamente a energia de um ambiente apenas pela forma como diziam eu sou. Não havia grito, não havia esforço, apenas uma convicção silenciosa que emanava do ser. Foi nesse ponto que percebi o quanto vivemos com a coroa caída. Esquecemos quem somos, esquecemos o poder que carregamos. Andamos pelo mundo como mendigos espirituais, pedindo migalhas de amor, de prosperidade, de direção, enquanto o trono está ali, intocado, esperando nossa lembrança. Cada decreto verdadeiro é um ato de retorno. Quando digo eu sou, eu volto ao centro. Eu reassumo meu lugar no cosmos. Eu deixo de ser parte da multidão de buscadores e volto a ser a centelha do Criador. E quanto mais eu afirmava a verdade da minha essência, mais o universo respondia como se dissesse, finalmente você se lembrou.
Foi por isso que transformei o decreto em um ritual sagrado. Eu não precisava de incensos nem de símbolos, apenas de consciência. Bastava fechar os olhos, respirar fundo e me lembrar: eu governo minha realidade a partir da consciência elevada. Essa frase não era apenas bonita, era um código vibracional. E cada vez que eu a pronunciava, sentia o campo se realinhar. As decisões vinham de um lugar mais alto, as emoções se estabilizavam, a mente se tornava servo da alma. Foi assim que compreendi: o verdadeiro reinado começa quando o espírito volta a comandar o verbo. Foi a partir dessa vivência que compreendi que o decreto é mais do que uma técnica, é uma forma de vida. Não se trata apenas de repetir frases inspiradoras, mas de alinhar-se a uma vibração que já contém a realidade desejada. Joe Dispenza diz que a coerência é o estado em que o corpo, a mente e o coração vibram na mesma frequência, e quando isso acontece, o universo não tem escolha a não ser responder. Eu comecei a perceber isso não apenas nas meditações, mas no cotidiano. Cada palavra dita se tornava uma semente, cada pensamento era uma onda que ia e voltava, carregando a mesma vibração que a gerou. E aos poucos percebi que tudo que eu falava ganhava forma. Foi então que desenvolvi um ritual simples, mas profundamente transformador. Todas as noites, antes de dormir, eu declarava a verdade da alma com o coração tranquilo. Luz suave, respiração calma, olhos fechados. Eu dizia: eu sou a abundância que flui agora. Eu sou saúde em todas as células. Eu sou amor em expansão. Não era uma repetição mecânica. Eu sentia cada palavra vibrar dentro de mim como se estivesse reescrevendo a própria estrutura da realidade. E quanto mais eu praticava, mais natural se tornava viver a partir dessa vibração. As coincidências se multiplicavam, os resultados vinham com leveza, as respostas apareciam sem esforço. Mas o mais poderoso não era o que acontecia fora, e sim o que acontecia dentro. A mente se rendia, o corpo relaxava e a alma assumia o comando. O decreto deixava de ser uma afirmação e se tornava uma lembrança daquilo que eu sempre fui. Foi assim que compreendi que o decreto não é um pedido ao universo, mas um lembrete à alma. Ele não busca convencer, ele desperta a consciência adormecida que já sabe que tudo está em ordem, que tudo já é. E quanto mais eu permanecia nesse estado de presença, mais percebia que o universo não se movia por esforço, mas por sintonia. Foi nesse ponto que as palavras de Joe Dispenza ganharam um novo sentido para mim. Ele dizia que o universo responde à coerência, não à carência. E foi exatamente isso que via acontecer. Quando eu vibrava como alguém que já tinha, tudo vinha. Quando eu vibrava como alguém que ainda esperava, tudo se afastava. A chave era simples: ser a vibração antes da manifestação. O decreto é o selo dessa vibração. É a assinatura energética do Criador em ação. E quando essa assinatura é emitida a partir do amor, ela se torna irresistível para o campo. Tudo começa a fluir, porque a realidade não tem escolha diante da consciência desperta. Hoje eu entendo que decretar não é sobre controlar, mas sobre lembrar. É sobre se alinhar à ordem divina que já está operando silenciosamente em tudo. Joe Dispenza sempre dizia que o campo responde à coerência. E eu aprendi que essa coerência nasce da fé vibracional, aquela que não precisa de provas, porque já sente a verdade antes de ver lá. Quando o decreto nasce desse estado, ele se torna um eco da própria criação. É o espírito reconhecendo a si mesmo em som, forma e presença. O verbo não é mais ferramenta, é extensão da consciência. E quando a consciência vibra em amor, o verbo se torna luz. Eu vi isso acontecer vezes incontáveis. Pessoas que mudavam o curso da própria vida apenas por escolherem decretar com o coração limpo. O corpo responde, a mente se reconfigura, o campo se abre. E tudo começa a fluir com leveza, sem esforço. Porque o decreto verdadeiro não vem do querer, vem do ser. Ele não tenta convencer o universo, ele o confirma. E quando essa lembrança desperta, não há mais dúvida, apenas entrega. É o ponto em que a palavra deixa de ser barulho e se torna criação. Onde o eu sou se torna o próprio milagre. Se você quer continuar aprofundando esse tipo de ensinamento e receber dicas práticas de como prosperar sem esforço, eu quero te convidar para o meu grupo gratuito no WhatsApp, o Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos, resumos dos vídeos do canal e também insights pessoais do meu dia a dia, áudios, textos e reflexões rápidas que não publico em nenhum outro lugar. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Entra lá agora e vem fazer parte desse movimento de pessoas que estão aprendendo a prosperar com leveza, consciência e presença. Porque o segredo não é lutar mais, é se alinhar com o fluxo natural da criação. E quando você se alinha, tudo flui sem esforço.